Há dois tipos de pecado. Pecado contra a santidade, pecado contra a autoridade. Todo mundo que pecou contra a santidade, você vai ver gente perdoada na Bíblia. Agora, quem pecou contra a autoridade não viveu. Porque é um perigo pecar contra a autoridade, né? Então, pecar contra a santidade... Tem perdão, né? Não estou dizendo que não tem perdão pecar contra a autoridade. Mas, biblicamente, você vai ver. Absalão pecou contra a autoridade, morreu. Saul pecou contra a autoridade, se deu mal. Todos que pecaram contra a autoridade, você lê na Bíblia, né? Paulo diz que Alexandre Latueiro causou muitos males, Deus daria paga a ele. Né? Diótrefes pecou contra a autoridade. Um monte de gente na Bíblia que pecou contra a autoridade. É muito perigoso quando você peca contra a autoridade. Qual seria o exemplo de um pecado contra a santidade e um pecado contra a autoridade? O pecado que eu cometi hoje tem contra a santidade. Não vai perguntar qual pecado. Eu cometi um monte hoje. Hoje é quase 4 horas da tarde. Eu pequei demais. Pensamentos. Pensamento. Falar, na fala, no pensamento, na ação. Você peca contra a santidade. E pecado contra a autoridade é contra um... Se rebelar contra o seu pastor, se rebelar contra a autoridade constituída por Deus, entendeu? E contra a autoridade, fazer o que fez Corá, Datã e Abirão, né? Fazer o que fez outras pessoas. Absalão, que se rebelou contra a autoridade do pai, querendo ser o pai. A maioria das pessoas que rebelam, que dividem igreja, eles rebelam por um único propósito. O mesmo de Satanás, o mesmo de Adão e Eva e o mesmo de Saul, o mesmo dos filhos os mesmos de Corá, Datã e Abirão. Querer ser o que não foram chamados para ser. Todas as vezes que você quiser ser o que você não foi chamado para ser, você se autodestrói. É o pecado contra a autoridade. Quero ser igual a Deus. Sim. Satanás tornou-se Satanás, porque quis ser igual a Deus. O que ele falou para ela? Você comeu tudo, vai ser igual a Deus. Comeu, foi expulso. Foram colocados para fora do jardim. Absalão queria o trono do pai. O pai deu. Porque Davi tinha uma... A psicologia de Davi era muito doida, né, galera? Davi tinha umas coisas bem malucas, né? O que você quer? Quero o trono. É seu. Então, Davi saiu do poder. Porque uma das maneiras de você destituir alguém é dar a ele o que ele deseja. Davi, você quer o quê? O poder? Você não toma. Deus não poderia impedir o querubim de subir? Não sobe! Você não pode subir. Pode subir. Você se autodestrói. Não existe, a não ser que me apresente, no mundo, um líder que se rebelou e se deu bem. Porque é pecado contra a autoridade. Pecado contra a autoridade. Quando você lê Efésios 6, Paulo traça um perfil lá sobre a autoridade. É que nós gostamos muito de Efésios capítulo 6, a partir do 10. A gente ama, né? O 10, no demais, irmãos. Só que assim... Fortalecei-vos no Senhor. E fazer o que depois? O microfone dele tá baixo? Não. E fazer o que depois? Fortalecei-vos e vestir. Ó, deixa eu... Tá, esquentou aí? Não, eu quero fazer um exemplo. Ah, tá. Aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sim, vestido. Eu tô com uma camisa. Certo. Eu estou vestido. Eu coloquei a blusa. Eu estou... Revestido. Revestido. Você não pode se revestir sem vestir antes. Do que você tem que vestir? Vamos ler o texto, dá tempo? Dá sim, Ó, Efésios 6:1. Achou? Sim. 6:1. Filhos, se vistam de obediência. Pais, se vistam de prudência. Servos, se vistam de submissão. Patrões, se vistam de honestidade. E depois que você se vestir de obediência, honestidade e tal, aí você, concluindo que você já se vestiu, aí você se reveste. Perfeito. Tem gente que quer só se revestir, mas não quer vestir. Por que é muito importante essa ideia de autoridade? Porque Paulo, quando trata sobre autoridade, ele diz assim, ó, que há membros que precisam ser cobertos. Por exemplo, não vou ficar tentando dar um jeitinho com a palavra. Você não usa calça sem usar cueca. Não. Por quê? Porque o seu membro precisa ser vestido e depois revestido. É isso que Paulo está dizendo ministerialmente. A minha mão precisa ser vestida? Não. Ela pode andar assim. Agora, há membros que precisam ser revestidos. Por isso que quando Davi saiu para a batalha, e a Bíblia diz que Isbenobe tentou matá-lo, porque tinha uma couraça nova na espada nova, Davi se cansou. Alguém foi lá, eu esqueci o nome do rapaz que livrou Davi e disse assim, ó,
O senhor não sai mais para a batalha, porque a lâmpada de Israel não pode apagar. Eles cobriram Davi. Porque Davi não tinha mais condições de lutar. Então eles cobriram Davi de honra. Ele disse, o senhor não vai mais sair para a batalha. Deixa com a gente que a gente mata o gigante. Então, nós que estamos debaixo de uma autoridade, precisamos cobrir essa autoridade. O problema que acontece nas nossas igrejas hoje é qual? Se um líder cair, irmão, nós fazemos igualzinho o cão. Saímos contando para todo mundo que o líder caiu. E olha, eu aprendi isso lendo a Bíblia, que quando Saul morreu, eu amo esse texto. 2 Samuel. 2 Samuel. Não sei o capítulo, vou achar. Acho que o capítulo... acho que é o capítulo 1, deixa eu ver. Foi na morte de Saul? Isso. Aí tá... olha o conselho de Davi. A partir do versículo 12, do capítulo 1. Pode ler, por favor. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e também por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova, "Donde és tu?" E disse ele, "Sou filho de um estrangeiro amalequita." E Davi lhe disse, "Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Show. Senhor?" Vamos ganhar tempo. Lê o 17. 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher: "Ah, ornamento de Israel, nos seus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos." Você vê o princípio de autoridade e de honra que Davi tem? O camarada era inimigo dele, quis matar ele 3 vezes, perseguiu ele. Quando Saul morre, Davi não diz, graças a Deus, irmão, uau! Agora eu vou assumir o trono. Agora vou pra cima. É o meu momento. Olha o que Davi disse. Não comentem com ninguém. Não publique. Não publique. Meu Deus. Não poste. Pra ganhar likes. E todo mundo ficar sabendo que o irmão caiu. Essa é a síndrome de cão. Que viu a nudez do pai e saiu contando pra todo mundo. Davi disse, não contem. Não divulgueis em Gate, não anuncieis na rua, a fim de que não se regozijem. Quem se regozija com a queda do irmão são filisteus. E nem eu que estou dizendo, é o texto. Olha que ele só colinas de Gilboa nunca mais haja orvalho. Quem vai em Israel diz que em Gilboa não chove. No Monte de Gilboa não chove. Não chove. Não cai orvalho, por causa da palavra de Davi. Você sabe por quê? Porque quando um líder cai, toda a igreja cai. Quando uma autoridade comete corrupção, todo o povo é corrompido. Todo o povo paga pela corrupção. É o que nós estamos vendo no Brasil. Todo o povo paga pela corrupção. É por isso que eu não estou. Tomara que dê errado o governo desse rapaz que está aí. Tomara que dê errado. Eu estou no barco, meu amigo. É tolice querer que o Brasil afunde, você estando dentro do barco. Você estando no barco, fazer um buraco para o barco afundar. Você afunda junto. É tolice torcer para um ministério afundar porque tu não gosta do líder. Entendeu? Olha a lição que o camarada nos dá aqui. Porque Davi aprendeu antes sobre honra. Quando ele volta para a batalha de matar Golias, a Bíblia diz que Jonatas chama Davi. Davi, o que foi? Ele tirou o cinto, deu para Davi, tirou a capa, deu para Davi, pegou a espada, deu para Davi, pegou o arco e flecha e deu para Davi. Ele viu em Davi o que o pai não era, o que ele nunca seria. Ele vestiu Davi com o futuro dele. O que nós estamos precisando hoje nas nossas igrejas é de Jonatas, alguém que nos vista com aquilo que nós seremos no futuro. Alguém que olha para você e diz, você vai ser o que eu nunca fui. E o que o meu filho, que é filho de pastor, mas não tem chamado nenhum, também não vai ser. Mas isso é difícil, na verdade, eles... É difícil, né? Porque o sistema é podre. Eu tomar água aqui.